Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa discussão sobre eletrostática, o primeiro ponto que eu queria abordar agora é a questão do rotacional do campo elétrico. A gente já viu pelo formato das linhas de campo de uma carga pontual, por exemplo, que o campo elétrico ele tem rotacional nulo, né? Você percebe que as linhas de campo do campo elétrico elas não têm nenhum giro, elas não giram em torno de um ponto específico, ou elas divergem ou elas convergem para esse ponto. Tá? Então, para considerar isso, para considerar esse rotacional, para a gente usar o teorema de Stokes, eu vou supor o seguinte, que eu tenho uma carga aqui, uma carga pontual que está localizada na origem. Tá? Então, primeiro a gente define o nosso sistema tridimensional, tá? Nosso sistema cartesiano aqui para facilitar. Então, tem aqui o x, o y e o z, e eu tenho aqui uma carga aqui na origem. A situação que eu quero considerar é essa aqui. Eu vou considerar dois pontos distantes, dois pontos fixos distantes, né, que estão a uma certa distância dessa carga, e vou considerar um circuito aberto, né, um circuito que liga A até B. É um caminho de integração. Tá? Eu saio de A e vou até B. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a projeção do campo elétrico que é produzido por essa carga pontual nesse caminho desde A até B. Tá? Então, para isso, antes da gente ir para o cálculo mesmo, eu preciso definir as posições tanto de A quanto de B em relação a esse sistema de coordenadas. Então, eu vou usar esse vetor aqui, que eu vou chamar de RA, como sendo o vetor que indica a posição do ponto inicial A. Aí eu vou pegar esse outro vetor, que é o RB, que indica a posição final desse meu circuito. Então eu vou integrar o campo elétrico produzido por essa carga pontual desde A até B. Então, formalmente, eu tenho que fazer a seguinte operação. Essa integral definida desde A até B de E, do campo elétrico E, escalar dl, tá? Onde dl é um elemento infinitesimal de caminho desse caminho que liga A e B. Né? Se eu integrar todo o dl, eu tenho toda a distância entre A e B. Eu tenho o vetor de deslocamento entre A e B. Tá? Então, eu estou projetando o campo elétrico em cada um desses pedacinhos dl e somando. Então, eu vou ter a integral do meu campo elétrico nesse caminho. Tá? Bom, o campo elétrico de uma partícula, a gente sabe pela lei de Coulomb, isso aqui vale 1 sobre 4πε0, o valor da carga dividido pela distância ao quadrado, na direção de R chapéu. Onde R chapéu é um vetor normal que está na reta que liga tanto a carga até o ponto de observação, tá? Seja ele o ponto A, o ponto B ou qualquer um desses pontos dessa minha curva. Tá? Eu vou usar coordenadas esféricas, tá, para representar esse dl. Tá? Esse dl em coordenadas esféricas, ele é um deslocamento em três dimensões, né? Então ele é um vetor que tem três componentes, né? Como a gente já sabe, um vetor em três dimensões, o vetor no espaço, ele tem três componentes. Então, em coordenadas esféricas, né, em coordenadas cartesianas seria dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu. Mas em coordenadas esféricas, r, θ e φ, os deslocamentos são os seguintes, né? As componentes desse dl são as seguintes. dr, r chapéu, mais r d θ, θ chapéu, na direção do vetor unitário θ chapéu, mais r seno θ, seno θ d φ, φ chapéu. Tá? Então aqui eu tenho cada uma das componentes em cada uma das direções. Tá? Essa aqui é a componente radial, essa primeira. Tá? A componente no ângulo θ e a componente no ângulo φ, na direção que cresce o ângulo φ. Tá? E essa aqui é a componente, enfim, daí tá marcado aqui pelo seu vetor unitário θ, θ chapéu. Tá? Então, eu vou usar esse resultado, vou usar isso aqui como resultado. Tá?
Então, DL é dado dessa maneira. Agora a gente precisa calcular esse produto escalar que está aqui na integral, né? Meu objetivo é calcular essa integral. Então, eu já tenho quanto vale E e eu já tenho quanto vale DL. Agora o que eu preciso fazer é calcular esse produto escalar aqui dentro. E escalar DL. Então, E escalar DL, vou repetir aqui. Primeiro vetor, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R quadrado, R chapéu, escalar o meu DL, tá? Então, deixa eu copiar aqui. dr, R chapéu, mais R de θ, θ chapéu, mais, vou colocar aqui embaixo, R seno θ, d φ, φ chapéu. Tá? A gente sabe, né, produto escalar, vai entrar, o que vai sobrar vai ser simplesmente o produto escalar de R chapéu com R chapéu. O produto escalar entre R chapéu e θ chapéu, por exemplo, é zero, e R chapéu com φ chapéu também é zero, porque eles são mutuamente perpendiculares. Tá? Então, o que sobra desse produto escalar é simplesmente 1 sobre 4π ε0, Q R quadrado dr. Tá? Agora a gente substitui na integral. Tá? Substituindo na integral, tá? A gente vai ter o seguinte: integral desde A até B de E escalar dl. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Vou tirar da integral porque é uma constante. Integral de A até B de Q R ao quadrado dr. Tá? Agora sim, eu posso fazer a integração diretamente. Né? Eu posso tirar esse Q também, ele também é uma constante. Mas no fim das contas, o resultado vai ser menos Q sobre 4π ε0. Esse menos vem da integração de 1 sobre R ao quadrado. Tá? Então, da integral de 1 sobre R ao quadrado, isso aqui vai dar menos Q sobre 4π y quadrado, 1 sobre R, calculado nos limites de integração A e B. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos Q 4π y quadrado, e aqui eu vou ter 1 sobre R em B, menos 1 sobre R em A, que são as posições desse ponto, dos pontos inicial e final. Tá? Isso aqui dá para colocar esse sinal menos aqui para dentro, então no fim das contas, a integral desde A até B de E escalar dl vai ser igual a Q 4π y0, e aí eu tenho aqui a diferença entre o ponto inicial e o ponto final, né? 1 sobre o ponto inicial menos o ponto final. Então aqui a gente chegou num resultado bastante interessante, que a integral do campo elétrico num certo circuito, tá? Ela só depende do ponto inicial e do ponto final, ela não depende do caminho. Tá? Isso aqui depende apenas da posição inicial e final. Ou seja, não depende do caminho. Isso é um ponto importante. Significa que o campo elétrico é um campo conservativo. Tá? Muito bem. Se agora a gente considera um circuito fechado, quer dizer, se A for igual a B, se o ponto inicial e o final forem iguais, por exemplo, se eu vier aqui agora e eu faço esse caminho, né, de A até B, agora eu faço um outro caminho de B até A. Né? Vamos dizer que o ponto inicial e o final são os mesmos. Tá? Nesse caso, eu tenho um circuito fechado. Tá? Então, no caso de um circuito fechado, significa que RA é igual a RB e, portanto, a integral do campo elétrico num circuito fechado é igual a zero, tá? Desde que o campo seja estático. Tá? Fora do limite estático, a gente vai ter outras contribuições, a gente vai ver isso mais para frente. Então, num circuito fechado, por exemplo, um circuito C aqui fechado, se eu realizar a integração desse campo elétrico nesse circuito, eu vou encontrar aqui
o resultado é nulo, o resultado é zero. Tá? Agora eu vou usar o teorema de Stokes para mostrar que esse fato da integral do campo elétrico num circuito fechado ser nulo leva ao rotacional desse campo ser igual a zero. Tá? Então, eu tenho essa minha curva fechada C, eu tenho uma área que está aqui dentro dessa curva, tá? Aqui uma área tal que C seja a sua fronteira. Né? Então, pelo teorema de Stokes, se vocês lembrarem, o teorema fundamental para rotacionais, então, pelo teorema de Stokes, a gente tem o seguinte, que a integral na superfície do rotacional de E, escalar um elemento de linha dA, né? Tem aqui um elemento de linha orientado, dA. Isso aqui é igual à integral desse mesmo campo, mas só que na fronteira, que no caso é essa curva C. Então fica E escalar dL. E eu acabei de mostrar aqui em cima que essa integral é zero quando o circuito for fechado, que é o caso. Então isso aqui é zero. Então, portanto, a integral de superfície do rotacional de E, da projeção do rotacional de E nessa área, é igual a zero. E isso só vai ser válido, né, para qualquer elemento de área arbitrário, é válido se e somente se o rotacional de E for igual a zero. Tá? Esse aqui é um outro resultado importante que a gente tem, uma outra equação de Maxwell. Tá faltando a parte da eletrodinâmica, né? Mas isso a gente completa mais para frente. Tá? Então, esse é um resultado bastante importante. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas relações importantes. Eu tenho que a integral no circuito fechado C do E escalar dL é igual a zero e também que o rotacional de E é igual a zero. Tá? São relações equivalentes. Tá? Essa aqui é a forma integral e essa aqui é a forma diferencial dessa mesma relação. Tá? Esse resultado do rotacional do campo E igual a zero, a gente já previa da própria forma do campo elétrico, né, para uma partícula pontual. Tá? Agora vamos explorar principalmente esse fato aqui, né, esse fato aqui de cima, de que a integral do campo elétrico num circuito aberto, né, desde um ponto inicial A até um ponto final B, ela só depende da posição inicial e final, não depende do caminho. É a partir dessa expressão aqui, a partir desse resultado, que eu vou definir o potencial elétrico. Tá? Então, nosso próximo tópico é a definição do potencial elétrico. Vamos lá. Potencial elétrico. Tá? Então, como a gente viu que a integral do campo elétrico desde um certo ponto, entre um ponto A até um ponto B, ela é independente do caminho, a gente vai definir a seguinte quantidade a partir disso. Tá? Então, vamos colocar assim, definimos a seguinte função escalar. Função escalar V. V vai ser igual a menos a integral. Vamos colocar a dependência do V aqui. O V vai depender da posição do observador, né? Ele vai ser calculado na posição do observador. Ele vai ser dado por menos a integral desde um ponto de referência O, que seria o meu A na descrição anterior, até um ponto qualquer que eu queira, até uma posição R, tá? Que seria a minha posição final, seria o meu B na descrição anterior, né, do produto escalar entre o campo elétrico e o dL. Tá? Lembrando, esse Ozinho que está aí é o ponto de referência, é o ponto inicial. Eu posso escolher livremente, já que, enfim, eu tenho essa liberdade para escolher o zero do meu potencial elétrico. Tá? E o R é a posição final, né? A posição arbitrária onde eu vou fazer a coleta desse dado, digamos assim, onde eu vou observar o potencial elétrico. Então, uma posição arbitrária, vamos colocar assim. Esse menos também basicamente ele é arbitrário, ele não é muito importante, ele não é
assim, é uma convenção, tá? Se convenciona a deixar o potencial escrito dessa maneira, tá? Não é realmente, não tem nada físico por trás. Essa função V de R é chamada potencial elétrico. A gente vai ver por que o nome potencial elétrico, né? Quer dizer, é uma função escalar que está relacionada com o campo elétrico, né? É uma quantidade escalar que de onde eu posso extrair todas as informações do meu campo elétrico, né? Da minha força eletrostática, né? Então, de fato, o que eu estou fazendo aqui é substituindo o meu problema do ponto de vista de vetores, né? Que é o campo elétrico e agora substituindo por uma descrição em termos de uma função escalar. A gente pode ver dessa maneira também. Esse V de R é o que eu chamo de potencial elétrico. Ah, é de fato, né? Se a gente considera dois pontos A e B, o que eu estou escrevendo aqui, na verdade, é a diferença de potencial entre esses dois pontos A e B, né? Então, se agora a gente tiver dois pontos A e B, no caso do meu O ser igual a A e o meu R ser igual a B, de fato o que eu tenho aqui é o potencial calculado em B menos, opa, deixa eu voltar aqui, ok, menos o potencial calculado em A. Isso aqui vai ser menos a integral desde A até B de E escalar dl. Tá? Então, tudo bem, né? Agora, a gente tem que lembrar, agora do nosso teorema fundamental para gradientes, né? Vocês lembram que, vamos só relembrar ele aqui, o teorema fundamental para gradientes. Vou colocar assim, teorema dos gradientes, né? Vocês sabem qual é. Que é esse aqui, né? Que eu tenho a integral definida, né? Desde um ponto A até um ponto B, do divergente, que eu tinha lá uma certa função f, né? Divergente de f, perdão, o gradiente de f escalar dl, isso aqui era a função calculada em B menos a função calculada em A, né? Então eu tenho uma coisa parecida aqui. Eu tenho a minha função calculada em B menos a minha função calculada em A igual a uma, a uma certa, a uma certa integral definida de um campo vetorial. Então, se eu comparar essas duas expressões, tá, eu tenho aqui a função em B menos a função em A, então o que está aqui dentro no integrando, na verdade, é o divergente dessa função B, se eu comparar com essa expressão aqui. Tá? Eu teria que ter aqui o gradiente de f. Então, aqui vai aparecer o gradiente de V. Então, eu posso identificar o campo elétrico como sendo menos o gradiente dessa função, se eu levar em conta o teorema fundamental dos gradientes. Tá? Então, como é que fica essa expressão? Fica V de B, V calculado no ponto final, menos V calculado no ponto inicial. Isso aqui, vamos colocar esse menos aqui para dentro, fica integral desde A até B, de menos E escalar dl. Mas se eu fizer agora a identificação com o teorema dos gradientes, isso aqui é o gradiente da função V. Tá? Então aqui eu tiro um resultado bastante interessante, que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V quando eu estiver na eletrostática. Então agora eu reduzo o meu problema a encontrar uma função escalar. Tá? Eu preciso encontrar quanto vale essa função V, calcular o gradiente dela e eu tenho o campo elétrico. É uma outra maneira de expressar o campo elétrico. Tá? Então agora vamos, já que a gente tem essa função potencial elétrica ao nosso dispor, vamos reescrever as equações do eletromagnetismo, né? A lei de Gauss e o rotacional do E, em termos desse meu potencial V, essa minha função potencial elétrico. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos relembrar dos resultados que a gente tem até agora. Então, até agora a gente tem as seguintes equações. A gente tem que o divergente de E é igual a ρ
sobre ε0, né? O divergente do campo elétrico está relacionado, né? É igual a 1 sobre ε0 vezes o conteúdo, né? A densidade de carga elétrica numa certa região. Tá? E eu também tenho o resultado de que o rotacional de E é igual a zero. Tá? E esse rotacional de E é igual a zero levou a essa relação, né, de que E é igual a menos o gradiente de V. Tá? Então eu vou usar essa relação nessas duas primeiras equações, né, nessa e nessa, e vamos ver qual vai ser o resultado que isso nos traz. Tá? Então primeiro vamos substituir E igual a menos gradiente de V na lei de Gauss. Tá? Vamos substituir nessa equação aqui. Vamos ver o que acontece. Então em vez de E eu escrevo gradiente de E. Então, aqui, divergente de E vai ser divergente de menos o gradiente de V. Tá? Substituir aqui o E. Isso aqui vai ser igual a menos divergente do gradiente de V. Agora vamos ver como é que funciona esse divergente do gradiente, né, pessoal? Vamos olhar para as componentes, né? Isso aqui é menos. Vamos escrever as componentes do vetor nabla. Então vai ser x chapéu, del x, mais y chapéu, del y, mais z chapéu, del z. Tá? Escalar, né, é esse outro termo que está aqui dentro. Tá? E esse outro termo que está aqui dentro aí é o gradiente de V, né, que é del v, del x, x chapéu, mais del v, del y, y chapéu, mais del v, del z, z chapéu. Tá? Então, simplesmente escrevi os termos. Tá? Essa primeira chave é só o vetor nabla. Aí vem escalar, esse outro termo que está aqui, que é o gradiente de V. Tá? Agora é só realizar o produto escalar entre essas duas quantidades. Tá? Essas duas quantidades entre chaves. Bom, no final das contas, o que vai sobrar é sempre, x chapéu, escalar x chapéu, y chapéu, y chapéu, z chapéu, z chapéu. O restante vai ser zero, porque são vetores mutuamente ortogonais. Tá? Então, no fim das contas, vai ficar... Vamos olhar para esse termo aqui, o primeiro termo, x chapéu, escalar x chapéu. Né? Vai ficar derivada em relação a x aplicado na derivada em relação a x, tá? Do v. Então, significa que aqui eu tenho uma derivada segunda de v. Tá? Então, vai ficar derivada segunda de v em relação a x. Tá? Dessa primeira aplicação. Né? Deixa eu botar aqui. Dessa primeira aplicação, deu uma derivada segunda em relação a x. Tá? Depois, quando eu aplicar em relação a y, né, pegar aqui o segundo termo, fizer y chapéu escalar y chapéu, vai sobrar a derivada de y aplicada à derivada de v em relação a y. Então, vai sair de novo uma derivada segunda de v em relação a y, e depois vai ser uma derivada segunda de v em relação a z. Tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de Laplaciano de v. Tá? Então, quando tem essas derivadas segundas, eu tenho o Laplaciano da função v. Tá? Então, só por definição, né, só para deixar definido, o Laplaciano, que é esse nabla ao quadrado, ele é esse operador que carrega as derivadas segundas, uma para cada direção, né? Uma para x, uma para y e uma para z. Tá? Então, no fim das contas, a minha lei de Gauss, né, que o divergente de E, no final das contas, é igual a... tem um sinal menos, né? É um sinal menos que eu esqueci aqui em cima. Né? Esse aqui tem um sinal menos aqui, multiplicando tudo. Que é esse sinal menos que está aqui, que eu esqueci. Esse aqui é menos o Laplaciano. Então, o divergente de E é a mesma coisa que menos o Laplaciano de V, que por sua vez, né, dada o lado direito da lei de Gauss, é igual a menos ρ sobre ε0. Tá? Então, por fim, eu tenho que Laplaciano de V, né, é igual a menos ρ sobre ε0. Tá? Essa aqui é uma equação famosa da física matemática. Ela aparece também na gravitação universal. Essa aqui é a equação de Poisson.
É a equação que tem nome. Equação de Poisson. Se escreve assim, Poisson, mas se lê Poisson. Enfim, você pode ler do jeito que você quiser, mas eu vou me referir a ela como equação de Poisson. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente saiu da lei de Gauss, que é basicamente uma equação diferencial de primeira ordem, né? Eu tenho só derivadas de primeira ordem. Então, isso é bom, né? Derivadas de primeira ordem, em geral, são sempre mais fáceis de resolver. Mas eu estou com derivadas de primeira ordem de um campo vetorial, de um vetor. Então, na verdade, eu tenho uma equação de primeira ordem para cada componente desse meu vetor. Se agora eu substituo o meu campo elétrico, em função do potencial elétrico, né, eu passo de um operador que envolve derivadas primeiras para um operador que envolve derivadas segundas. Mas aí, não de um vetor, mas sim de um único escalar. Então, de alguma forma, eu compenso o fato de eu estar usando um escalar aqui para descrever minha eletrostática, eu compenso isso através dessa derivada segunda. Tá? É uma espécie de conservação da dificuldade. Se aqui eu tenho derivada primeira, aqui eu tenho derivada segunda mais de um escalar. Aqui eu tenho derivada primeira mais de um vetor. Então as coisas meio que se compensam. Mas essa aqui é interessante porque a gente pode aplicar várias técnicas de resolução de equações diferenciais parciais. Né? Essa aqui é uma equação diferencial parcial. Né? É uma equação diferencial, né, que envolve derivadas. Mas essas derivadas são todas derivadas parciais, né, como está aqui bem explícito no operador laplaciano. Né? Então, Laplaciano de V, desse lado tem todas as derivadas parciais, igual a uma certa função da posição, que é essa densidade de carga. Tá? Então, essa é a equação de Poisson. Tá? Então, ela me define, se a gente for capaz de resolver ela em certos casos, a gente consegue o potencial elétrico e, portanto, a gente tem o campo elétrico a partir dessa expressão aqui, né, em termos do gradiente de V. Então, em Ctrl V através da equação de Poisson, vem aqui, substitui, e você acha a sua quantidade física, que é o campo elétrico. Tá? Uma outra equação famosa é a equação de Laplace, que é para quando eu estou numa região sem cargas elétricas. Né? Então, por exemplo, numa região do vácuo, tá? Estou no vácuo, ou seja, não tem carga elétrica naquela região, eu tenho ρ igual a zero, né? Então é direto, né? No vácuo, ρ é igual a zero, ou seja, eu não tenho carga. E aí a equação de Poisson ela fica simplificada, né? Eu não vou mais ter esse lado direito dela, ρ vai ser zero. Então, o Laplaciano de V vai ser igual a zero. Tá? Essa aqui é a equação de Laplace. É outra equação de Laplace. Essa aqui é outra equação famosa da física matemática e também nos ajuda a resolver problemas eletrostáticos. Em geral, a gente usa mais essa, né, porque a gente vai estar interessado em calcular o campo elétrico, o potencial elétrico, numa certa posição, onde não tem carga. Né? Eu vou ter uma distribuição que está a uma certa distância de mim, e essa distribuição vai produzir esse potencial, esse campo elétrico, e eu, na posição onde eu estou, não vai ter carga elétrica. Então, de fato, para eu encontrar o campo elétrico, o potencial elétrico, uma distribuição de cargas que está distante de mim, eu uso a equação de Laplace. Ela é mais simples de resolver. Tá? Uma equação diferencial parcial mais simples. Tá? Muito bem. Então, essa equação de Poisson, no fundo, né, ela expressa o meu eletromagnetismo, minha eletrostática, né, bem melhor dizendo, né, a gente está trabalhando na eletrostática, em termos do potencial elétrico. Então, resolver essa equação de Poisson significa resolver a eletrostática. Tá? Tá toda resumida aqui. Agora vamos olhar com mais detalhe para o potencial elétrico. Tá? Então, vou considerar os seguintes casos. Né? Vou considerar o potencial elétrico de uma carga pontual e depois eu vou fazer uma generalização para uma distribuição de N cargas e depois para uma distribuição contínua de cargas. Tá? Vamos fazer esse estudo agora. Tá? Então, vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para o nosso potencial elétrico. Então, deixa eu abrir uma nova página aqui.
Vamos olhar para o potencial elétrico de uma distribuição de cargas. Potencial elétrico devido a uma distribuição localizada. Uma distribuição que é finita no volume. Ela tem volume finito, né? Ela não está espalhada no espaço como um todo. Então, o algoritmo, digamos assim, para a gente resolver dado uma distribuição de cargas, tá? Pode ser ela uma linha de carga, uma superfície, uma carga, uma linha, uma superfície ou um volume de carga. Através da equação de Poisson, eu posso obter o potencial elétrico e, a partir do potencial elétrico, eu obtenho o campo elétrico. Então, basicamente seria esse o algoritmo a partir da equação de Poisson, né, que a gente acabou de ver, né, usando essa nova quantidade que a gente chamou de potencial elétrico. Tá? Então vamos considerar de novo aquela situação onde eu tenho uma carga pontual, tá? Vamos começar com a carga pontiforme ou pontual, como você quiser. E aí eu vou considerar de novo meu eixo, meus três eixos cartesianos aqui, x, y e z. Aqui eu tenho minha carga aqui, e aí eu tenho um certo caminho, tá? Eu tenho um certo caminho que eu vou considerar, certo caminho aqui, que eu vou considerar que a posição inicial é no infinito, tá? Eu vou considerar que esse caminho, né, está localizado no infinito porque eu posso escolher, né, a origem para calcular esse potencial elétrico, tá? Então, o ponto de referência no infinito, tá? E eu quero calcular o potencial elétrico desde esse ponto que está no infinito até uma posição arbitrária R, tá? Então sempre tem que lembrar, tem essa carga aqui, ela está produzindo um campo elétrico, que eu sei como ele é, né? Que ele é 1 sobre R quadrado, 1 sobre a distância ao quadrado, tá? Entre a posição que eu estou observando e a posição onde está a fonte, tá? Então o potencial elétrico nesse caso é assim, vamos usar a expressão geral, né? A expressão que a gente aprendeu. V de R vai ser igual a menos a integral desde o ponto inicial, que está lá no infinito, lá longe, tá? Até uma posição arbitrária R do E escalar dl. Tá? Então isso aqui vai ser, como a gente já sabe quanto vale E usando a lei de Coulomb, isso aqui é 1 sobre 4π epsilon 0, integral do infinito até R de Q sobre R ao quadrado dr. Tá? Então, de novo, a gente faz a mesma integração que a gente fez lá em cima. Isso aqui é 1 sobre, vou colocar a carga aqui também, Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R, 1 sobre R, desde o infinito até R. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R menos 1 sobre infinito, né? 1 sobre infinito dá zero, tá? Isso aqui é 1 sobre, dividido por um número muito grande, isso aqui tende a zero. Tá? Então, no final das contas, eu tenho 1 sobre 4π epsilon 0. Tá? Faltando a carga aqui, deixa eu só apagar. Aqui vai ter um Q, 4π epsilon 0, 1 sobre R. Então, pronto, aqui eu já achei qual é o potencial. Aqui não precisa desse vetor, né? Vamos deixar assim. É só da posição como um módulo, né? Não está dependendo de nenhuma direção em sentido. Tá? É o V de R, né? Que depende somente da posição e não da direção em sentido, já que é uma função escalar. Tá? Então, esse R vetor é um abuso de linguagem, na verdade. Então, esse aqui é o potencial devido a uma carga. Muito bem. Esse potencial, ele vai depender se a gente tiver com uma carga positiva ou uma carga
negativa, né? Então ele vai ser positivo, né? Se eu tiver uma carga positiva, e negativo se eu tiver uma carga negativa, né? Então, por exemplo, se Q for menor que zero, então V de R é menor que zero, é um potencial negativo. Tá? Se Q for maior que zero, V de R, portanto, vai ser maior que zero e eu tenho potencial positivo. Tá? A gente pode até tentar construir um gráfico, e eu até sugiro que a gente dê uma olhada no Wolfram Alpha, né? Que a gente pode construir alguns gráficos, né? E o Wolfram Alpha é uma ferramenta interessante. Se você quiser construir gráficos, fazer uma dupla checagem aí nas suas contas, ver se está tudo certo. Tá? Então deixa eu ir lá para o Wolfram Alpha, tá? E aí eu vou mostrar como é o gráfico desses potenciais, tá? Daqui a pouco a gente continua com o nosso estudo mais pormenorizado aqui do potencial elétrico. Tá? E funciona no browser, então se você quiser utilizar ele, enfim, ele é aberto, né? Pelo menos essa versão online. Então você tem que digitar wolframalpha.com, você vai ser transferido para esse site aqui. Ele traz as funções básicas do Matemática, né? O Matemática é um software que você pode instalar no seu computador. Ele é pago, ele não é barato, né? Mas ele é um software bastante poderoso para cálculos numéricos e simplificação simbólica, enfim, para o que você quiser. Ele é muito utilizado em pesquisa em física, tá? Mas para a gente, para as nossas contas do dia a dia, o Wolfram Alpha já é interessante para a gente checar contas, checar derivadas, né? Então, por exemplo, se você quiser calcular, vamos lá, a derivada do seno de x, por exemplo, você não lembra. Então, você pode usar, você tem um help aqui, né? Você tem um manual aqui que você pode olhar para os comandos dele. Para quem já conhece matemática ou Maple, já é uma coisa um pouco mais direta, mas para quem não conhece ainda, vale a pena aprender um pouquinho das funcionalidades do Wolfram Alpha. Então, por exemplo, se eu quero calcular a derivada, né, eu posso colocar um D aqui, ele já me dá opções aqui, né? Inclusive, coloco aqui derivada, posso colocar assim, derivada do seno de x em relação a x. Tá? Eu dou um Enter, tá? E ele está calculando. Então tá aqui, a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Aqui, inclusive, ele traz o gráfico, tá, dessa derivada. Tá? De menos 6.3 até 6.3, de menos 25.1 até 25.1. Aqui uma forma alternativa em termos de exponenciais complexas, tá? As raízes. Tá? Então ele vai fazer vai te trazer um monte de informações sobre essa operação que você está querendo. Tá? Agora, se eu quiser, por exemplo, plotar, né, fazer um gráfico, plot, desse mesmo seno de x, inclusive ele já fez, né, mas vamos só para mostrar o comando, seno de x desde x igual a 0 até x igual a 10. Vamos ver. Vai ter aqui o gráfico. Tá? Você pode colocar a função que você quiser aqui, em geral ele consegue. Tá? Se a expressão for muito difícil, se a expressão for analítica, se você tiver ela, e até numérica, né? Se você tiver ela em termos das variáveis, né? Você tem como calcular. Ele calcula os plots, enfim, calcula as integrais e as derivadas. Tá? No nosso caso, a gente está querendo plotar, a gente está querendo fazer o gráfico de duas funções. Eu quero fazer, por exemplo, o gráfico, eu quero comparar o potencial elétrico de uma carga positiva e o potencial elétrico de uma carga negativa. Então, para a gente fazer o plot, mais ou menos entender a estrutura do gráfico dessa função, vamos esquecer aquele 1 sobre 4πy0, ele é uma constante, que é comum às duas funções, né, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. E vamos considerar o primeiro caso em que eu tenho uma carga positiva Q igual a 1. Tá? Então, o potencial para uma carga positiva Q igual a 1, ele é basicamente 1 sobre R, né? 1 sobre X, vamos colocar aqui.
Essa é a função que descreve o potencial para uma carga positiva unitária, tá? Que é igual a 1. Estou esquecendo aquela constante 1 sobre 4πy0. Tá? E agora eu quero fazer também o gráfico da carga negativa, que é igual a menos 1. Então, o gráfico é menos 1 sobre x. Tá? É um gráfico simples, né? Dá para fazer na mão, mas vamos ver como é que a matemática coloca para a gente. Está aqui, ó. Então, está aqui bem interessante, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, esse em azul, né? Esse aqui de cima, todo positivo é o potencial para carga positiva, e esse aqui é o potencial para carga negativa. Vocês estão vendo que para grandes distâncias, né? Os dois potenciais eles tendem a zero, né? Como a gente espera, né? Quando o x for muito grande, quando eu estiver muito distante da carga elétrica que está produzindo esse potencial, esse campo, esses potenciais vão a zero. E você vê a natureza de cada um deles aqui, positivo e o outro completamente negativo. Tá? Então, basicamente isso que eu queria mostrar e apresentar essa plataforma para vocês, que vocês podem usar para checar as contas, né? Checar os cálculos muito complicados, muitas vezes é difícil, tem muitos termos e o Wolfram Alpha pode ajudar vocês. E aí, se você gostar desse tipo de linguagem, desse tipo de plataforma, você pode tentar uma temática, que aí você instala no seu computador e aí sim é uma plataforma bastante robusta. Tá? Bom, então era isso. Bom, então voltando aqui à nossa descrição, pessoal, uma coisa que a gente pode fazer agora é generalizar esse resultado, fazer uma pequena generalização desse resultado para o caso em que a carga não está na origem. Tá? Vai ter umas pequenas modificações, mas obviamente a estrutura vai ser a mesma. Então, no caso em que a carga não está na origem, eu vou definir uma origem, né? Eu tenho que considerar essa origem. Então, aqui eu tenho uma origem O. Tá? A posição da partícula, da carga que produz esse campo elétrico e potencial está aqui. E a outra posição de observação vai ser essa aqui. Tá? Então, é nessa posição que eu vou calcular o meu V de R, tá? Que eu vou calcular o potencial. Tá? Como é de praxe, né, a gente define um vetor que é a distância desde essa origem até a posição da carga, que é o R', e um outro vetor que vai definir, tá? Vai determinar a posição de observação, tá? Que vai ser o meu R. Tá? E a distância entre a carga e o observador também, vamos seguir a nossa notação, vai ser o nosso vetor R maiúsculo, né? Que é R menos R'. Tá? Aqui o vetor. Tá? Então, de fato, a expressão é a mesma, né? A expressão para o potencial no ponto R é a mesma que a gente tinha antes. Um V de R vai ser igual a Q sobre 4πε0. Tá? Aqui a posição, sim, aqui vai o vetor, né? Porque é a posição explícita, né? Então, vai depender também da direção e sentido, né? Vai depender de qual é a posição, não em módulo apenas, mas se eu estou em que direção eu estou, né, em relação à origem, né? Em que direção e sentido eu estou em relação à origem. Tá? Isso aqui é igual a 1 sobre, né, esse meu R em módulo, né, esse meu R maiúsculo em módulo, que é R menos R'. Tá? Que no fim das contas é 1 sobre, Q sobre 4πε0, 1 sobre R maiúsculo. Tá? Então, esse aqui é o potencial quando a carga não está na origem, quando ela tem uma posição R'. Se ela estivesse na origem, essa posição R' seria zero, e aí eu volto ao resultado anterior aqui em cima. Tá? Muito bem. A gente pode seguir na nossa generalização e agora considerar considerar o potencial devido a uma distribuição de cargas, né? Uma distribuição discreta de cargas. E como vale o princípio da superposição linear para o campo elétrico, também vale o princípio da superposição linear para o potencial. Então, para uma coleção de cargas, no caso de uma coleção de cargas,
Tá? Eu vou ter o potencial devido a essa coleção de cargas como sendo a soma do potencial de cada uma delas. Então, é o potencial da carga na posição, quer dizer, assim, né? É o potencial da carga 1 na posição R, né? Então, eu tenho potencial devido à carga 1, que é esse V1, e eu estou calculando na posição R. Mais o potencial devido à carga 2, mais o potencial devido à carga 3, mais o potencial da enésima carga. Tudo isso calculado na posição do observador. Tá? Cada uma desses termos se refere a uma carga em específico. Carga 1, carga 2, carga 3 e carga 4. Tá? Então, são todas cargas pontiformes, todas têm a mesma estrutura por potencial. Esse aqui é 1 sobre 4πε0. Tá? Ele é comum a todas essas expressões. Tá? Então, tem 1 sobre 4πε0. Aí eu vou ter o potencial devido à carga 1. Então, vai ser Q1 sobre R menos R1. Tá? R1', né? Então, esse R1' é a posição da carga 1 e esse R é a posição de observação. Mais Q2 sobre R menos R2', a mesma estrutura. Mais Q3, R menos R3', tá? Mais 3 pontinhos, a enésima carga, R menos Rn'. Tá? Então, esse é o potencial devido a uma coleção de cargas. Tá? Posso usar o somatório aqui para ficar mais simples. Isso é 1 sobre 4πε0, soma de I igual a 1, desde I igual a 1 até N, de QI, tá? Sobre R menos RI'. Né? Se I for 1, vai ser R1, se I for 2, vai ser R2, né? Eu somo. E aí eu tenho o potencial total. Tá? Então, esse é o potencial devido a um conjunto de cargas. De cargas discretas, né, pontuais, onde a distância entre elas é mensurável. Tá? O que eu posso fazer agora é tornar esse número de cargas n tendendo ao infinito e a distância entre essas cargas tendendo a zero. A distância, quer dizer, a distância entre essas cargas tendendo a zero. E aí eu tenho, em vez de uma soma, a gente já conhece esse processo, eu tenho uma integral. Então, no caso de uma distribuição contínua, eu tenho meu V de R. Bom, 1 sobre 4πε0 ele fica. Em vez de uma soma, eu tenho uma integral. A natureza da integral vai depender da dimensionalidade do problema. Então, a integral vai ser de linha, se for uma linha de carga, vai ser uma superfície, se for uma distribuição superficial de carga, ou vai ser uma integral de volume, se for uma distribuição volumétrica de carga. E aqui, em vez da carga em si, eu tenho um elemento de carga, tá, que eu estou calculando esse potencial, dividido pela distância entre esse elemento de carga e o observador. Tá? Então, essa aqui é a expressão geral para o potencial de uma distribuição contínua. Agora eu posso escrever expressões específicas, né, para cada um desses casos, né, que eu acabei de falar, para uma distribuição volumétrica, superficial ou linear. Então, no caso de uma distribuição volumétrica, esse meu dq, esse meu elemento de carga, ele vai ser a densidade volumétrica de carga vezes o elemento de volume, né? Então, se eu inverter isso aqui, isolar ρ, eu vou ter ρ igual a dq sobre d tal, ou seja, eu vou ter carga sobre o volume, vou ter a densidade de carga, né? Vou ter a minha densidade volumétrica de carga, né? A distribuição volumétrica de carga, como a carga está distribuída no volume. Tá? Então, aí, se eu tiver esse caso, uma distribuição volumétrica, eu substituo esse dq, que está aqui na integral, por ρ vezes d tal. E aí eu realizo a integral
dado o sistema, dado o caso específico. Tá? Se é uma esfera carregada, se é um cilindro carregado, se é um pano carregado, enfim, se a situação que me apresentar. Tá? Se eu tiver uma distribuição superficial, eu tenho que dq é igual a sigma de R' dA, opa, aqui não é vetor, dA linha. Tá? A mesma coisa, eu tenho que sigma é a minha distribuição superficial de carga. Tá? Se eu quiser calcular o potencial devido a uma distribuição superficial, eu pego esse dq, substituo na integral e faço a integração. Tá? Se for no caso de uma distribuição linear, eu tenho que dq vai ser igual a densidade linear de carga vezes o meu dl', tá? O meu elemento de caminho. Tá? Então, aí eu tenho o meu potencial para uma distribuição contínua de carga, qualquer que seja essa distribuição contínua. Tá? Então, só para resumir essa parte, a gente viu que a gente tem agora à nossa disposição essa quantidade chamada potencial elétrico. A partir do potencial elétrico, eu tenho condições de calcular o campo elétrico usando aquela expressão do campo elétrico em termos do gradiente desse potencial elétrico. Né? Então, dado uma distribuição de cargas, se eu for capaz de resolver essa integral ou a equação de Poisson, eu tenho o meu potencial elétrico. E se eu calcular o gradiente desse potencial elétrico, eu obtenho o campo elétrico e assim eu resolvo o meu problema na eletrostática. Tá? Na sequência do curso dessa unidade de aprendizagem de eletrostática, a gente vai trabalhar a gente vai ainda olhar os seguintes conceitos, né, os seguintes tópicos. O trabalho realizado pelo campo elétrico, né, o trabalho devido à força eletrostática, e também a energia carregada por uma distribuição de cargas. Tá? Então, no próxima videoaula, a gente vai tratar sobre trabalho e energia quando se trata de sistemas eletrostáticos. Tá? E aí, com isso, a gente vai finalizar essa unidade de aprendizagem. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado.